Olá pessoas do Filover, bem-vindos a mais um vídeo de um assunto aleatório. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo de um assunto aleatório, como eu já falei, numa semana um pouco apressada, porque a gente está com bastante coisa acontecendo. Talvez não consiga manter a meta dos vídeos toda semana, mas a gente está planejando para fazer com que tudo dê certo, para que continue tendo vídeo toda semana. E isso aqui está sendo gravado diretamente do nosso servidor do Discord, nossa comunidade. Então, se você quer assistir isso aqui ao vivo e fazer perguntas, eu recomendo que você entre no nosso servidor, se você se interessa por esses assuntos. E, como vocês devem ter visto pela tela, pelo texto do título, o vídeo de hoje é sobre os paradoxos da humildade, essa apresentação. E isso aqui implica muitas coisas, não é um assunto tão grande, mas, em geral, tem algumas coisas a serem ditas sobre isso, tem alguma sabedoria a ser tirada disso. E é uma coisa que sempre volta para minha cabeça, que eu penso sobre esse assunto de vez em quando. E eu acho que seria muito útil das pessoas se tornarem conscientes disso, porque isso pode mudar drasticamente como você lida com as situações e sua visão do mundo. Com isso dito, os paradoxos da humildade. Eu já vou lançar o paradoxo aqui. Eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Claro, eu não estou falando de mim, eu estou dando um exemplo do que seria fazer esse paradoxo. E tem muito a se comentar sobre essa frase e sobre essa situação. Obviamente, a primeira coisa que a gente pode notar é que quando você fala isso, você soa contraditório, porque uma pessoa humilde não se autoengrandece. Mas quando a gente reconhece a própria humildade como uma virtude, como uma coisa grandiosa, se chamar de humilde meio que automaticamente não te torna humilde. E é daí que surge o paradoxo. Só estou explicando mesmo, pondo em palavras. E uma coisa que eu quero comentar, uma das coisas mais importantes dessa frase aqui, para essa apresentação, é que para que tal paradoxo aconteça, para que isso seja possível, é necessário que aconteça algo chamado autorreferência. Porque se você prestar atenção, uma afirmação sobre si mesmo está sendo feita, e especificamente sobre a qualidade de si mesmo. Sendo que o que torna possível esse paradoxo é que a afirmação sobre a qualidade de si mesmo troca essa qualidade, em outras palavras. E é por isso que eu utilizo o triângulo. Nossa, eu esqueci o autor responsável por esse triângulo. Eu vejo se eu lembro aqui, eu boto na descrição os créditos ao cara que veio com a ideia desse triângulo paradóxico, porque se você observar com cuidado, ele parece um triângulo que não tem começo ou fim. Ele é um loop estranho, é assim que chama. O artista que desenhou isso, ele, se eu não me engano, o criador é o artista também. Ele escreveu livros sobre loops estranhos, sobre paradoxos, sobre coisas que referem-se a si mesmas, coisas contraditórias. Isso é um tema importante para essa apresentação, porque se você estivesse falando de outra pessoa, o paradoxo se quebraria. Essa é a pessoa mais humilde do mundo, sem paradoxo aí. É uma coisa linear. Você está apontando para alguém diretamente, mas isso é algo circular que a gente está vendo aqui. E o tema de circularidade vai voltar nessa aula, e eu vou explicar como a circularidade pode ser encontrada na vida de vocês e de que forma ela é usada. Mas então, passando. Só sei que nada sei. Sócrates, que pode ser considerado uma frase muito humilde, é interessante. E se você não entendeu essa frase, é muito simples, ele não está falando isso em termos absolutos ou literais, é basicamente Sócrates reconhecendo que ele é ignorante. Nessa frase, Sócrates está basicamente te dizendo: eu sei que não sei, eu sei que eu sou ignorante, eu sei que tem muitas coisas no mundo que eu não sei sobre elas. E é isso que torna ele sábio, é isso que tornou ele alguém que sabia mais que os outros. Se você pesquisou a história dele, você percebe que é tipo: olha, eu posso não saber muito mais que essa outra pessoa, mas pelo menos eu sei que eu não sei, e isso me torna um pouquinho melhor que ela, quando se trata de conhecimento ou sabedoria. Então, eu vou iniciar um questionamento muito simples. Se a gente sabe que a gente não sabe de nada, e não em termos absolutos, mas relativamente falando, a gente não sabe de muitas coisas, então a gente vive num mar de incertezas. A gente vive num mundo onde a gente não faz ideia do que está acontecendo, que nem o carinha aí no segundo quadrado, onde a gente está tentando
desesperadamente explicar o mundo, explicar a realidade, explicar os outros, explicar e descobrir, e sem nunca realmente ter uma resposta conclusiva, porque a gente nunca realmente vai saber de tudo. A gente vive nesse mar de incertezas e, para ser curto, sim, a gente vive nesse mar de incertezas. E parte dessa apresentação é fazer você aceitar isso, fazer você reconhecer a sua ignorância. E falando em reconhecer a ignorância, vamos falar de honestidade radical, um termo que não fui eu que criei. O crédito para essa ideia vai para o Léo Gura, do Actualized.org. Você vai perceber que essa aula foi muito inspirada nele. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição. E o que eu quero dizer com honestidade radical? Ou o que ele quer dizer, mas honestamente o termo explica a si mesmo. É uma pessoa que é tão honesta, tão transparente, ou tenta ser tão precisa sobre si mesma, ou sobre suas ideias e sua situação, que se torna radical. Seria como nunca mentir. Isso é radical, porque a gente conta mentiras toda hora. Elas são necessárias às vezes. Mas, nesse contexto, o que eu quero dizer com honestidade radical? Eu quero dizer reconhecer de forma até dolorosa, de forma precisa, o quanto você realmente não sabe sobre o mundo e o universo. E o quão isso pode desesperar alguns, e eu chego aí já. Mas isso também pode ser algo interessante de se pensar sobre. Pode até ser divertido pensar em quantos mistérios existem, quantas coisas a gente não sabe, e quanto a gente leva por garantido, como se fosse uma verdade óbvia, como se fosse conhecimento, senso comum, sendo que não é. Senso comum é o cadáver da sabedoria. Não sei se você já ouviu essa frase, mas assumir, achar que as coisas são de uma forma, sem ter motivos reais, motivos válidos para achar que elas são assim, e isso é o que mata a sua criatividade, mata a sua capacidade de ser honesto e reconhecer o quanto você não sabe, porque a gente acredita demais uns nos outros, a gente acredita demais nos textos e, é claro, a gente é obrigado a acreditar. A gente, por razões práticas, por razões de sobrevivência, a gente acredita no que os outros dizem em geral. Eu falo isso em vários níveis, tipo, você acredita que o banco ele vai conseguir manter a economia rodando e o valor das notas de dinheiro vai existir amanhã e que o dinheiro não vai perder o valor. Isso é uma crença. Tem razões para acreditar nela, mas em geral é uma crença. Você acredita que algo, por exemplo, tipo plutônio é venenoso, é intoxicador, não porque você provou plutônio e se intoxicou, é porque alguém disse isso. Talvez estivesse escrito num livro de química que você leu na escola, ou um professor te disse. A verdade é que muito do que a gente diz saber vem de textos, vem de livros, notícias, não vem da fonte direta, que é a observação e a experiência, que são as formas mais confiáveis de saber se algo existe, sabe? Só acredito vendo. Porque é perigoso. Honestamente, é perigoso você tentar verificar tudo com sua experiência. A ciência e a descoberta são coisas perigosas. Marie Curie, ela morreu descobrindo a radioatividade. Numa época que ninguém sabia, né? O que podia ser perigoso. E é isso que eu quero dizer, seja honesto. Se torne dolorosamente consciente do quanto você não sabe, porque isso te permite se tornar um intelectual muito melhor e mais honesto sobre suas descobertas, sobre suas ideias. E o que eu quero mostrar com esse osso, né? É que nem deixe de vestir peles, deixe de vestir máscaras e roupas. Seja honesto até o osso. Então, será que a gente vive num mar de incertezas desesperador? Lembra que eu disse que eu ia chegar nisso? Será que o mundo é assustador, já que a gente nunca consegue realmente conhecer ele? Porque quanto mais a gente descobre, mais a gente sabe que não sabe. Já ouviu falar do efeito de Dunning-Kruger? Quanto mais você sabe, mais você percebe que não sabe. Como pessoas ignorantes, elas tendem a achar que sabem muito, se sentem mais confiantes. Pessoas burras se acham inteligentes, e quanto mais inteligente alguém é, mais burro se acha. É parecido com isso aqui. Quando você percebe o quanto você não sabe, você pode ficar com medo, porque o mundo se torna incerto. E isso pode soar bobo, porque tem possibilidades que são bobas. Por exemplo, é totalmente possível que você assistindo isso seja uma espécie de celebridade num reality show estranho, tipo o show de Truman, e eu seja um ator pago aqui, falando com você, criando o seu mundinho para ser transmitido na TV. É possível que quando você saia do seu quarto,
o seu quarto não exista. O que eu quero dizer com isso é, se ninguém está no seu quarto, ninguém está observando o seu quarto, é possível que ele não exista. É possível que tudo que você não olhe e ninguém esteja olhando não exista. Porque quem é que pode provar que está ali quando ninguém está olhando? Não tem como provar. No momento que você for tentar provar e olhar, vai estar ali. Mas lembra que eu estou dizendo que é sobre quando ninguém está olhando? Então, o que é que a gente deveria pensar sobre isso? Isso é desesperador? E eu digo que não, eu acho que isso é uma ilusão. Se você tem medo do mundo porque você é incapaz de conhecer ele, isso significa que você tem um apego ao controle. Porque conhecer significa ter certeza sobre ou saber quais expectativas ter sobre aquilo. É uma forma de controle, é uma forma de você ter certidão, certeza. Se você me perguntar, que necessidade de ter certeza é uma fraqueza. A gente não tem certeza de nada na vida. Seja humilde, reconheça que você não tem certeza e tá tudo bem. Você é um ser imperfeito, você não é 100% em nada. Você pode chegar até 90% de nível de perfeição assim das coisas, mas você nunca vai ter certeza e tá tudo bem. Isso se aplica a tudo. Ciência se aplica a se tornar bom em habilidades, nas crenças que você possui, metafísica e coisas assim. Agora vamos falar de autoridade. Lembra que eu disse que muitas das suas crenças vêm de jornais e eu não mencionei, mas também vêm de autoridades, vêm de experts. Quem dita as coisas, quem cria as regras e quem diz o que é verdade. Porque eles sabem melhor, né? E claro que a autoridade é necessária de existir até um nível. Eu não estou aqui para dizer que a autoridade não deve existir, na verdade ela é uma coisa necessária. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas, elas tendem a acreditar demais na autoridade. Elas tendem a utilizar a falácia, conhecida do apelo à autoridade, onde só porque alguém que dita as coisas disse algo, então essa pessoa deve estar certa. E você pode estar muito equivocado, muito. Então, vamos falar sobre o problema da autoridade. Lembra que eu disse que o tema de paradoxo iria se repetir aqui? O tema de autorreferência? Toda autoridade, sem exceção, começa com a autointitulação. E como é que eu posso demonstrar isso? Muito facilmente, na verdade. Imagina que você é uma autoridade em algum assunto. Vamos pensar no assunto aleatório, cozinha, fazer comida. Digamos que você esteja me falando sobre engenharia da comida. E aí eu pergunto, tá, mas como é que você sabe que você é bom nisso? O que prova que você sabe do que você está falando? E você diz, eu sou autorizado por tal instituição, por tal autoridade, tal título, me dá tal status onde eu posso fazer essa afirmação e me dizer certo. E aí, inicialmente, muitas pessoas acreditam nisso e dizem, beleza, ele tem autoridade. Mas eu poderia simplesmente repetir a pergunta e dizer, tá, mas quem é que autoriza o instituto? Quem é que autoriza o certificado? Quem é que autoriza essa autoridade que te autorizou? E aí você poderia dizer, um instituto acima, uma autoridade acima. E se eu continuasse as minhas perguntas, isso iria acontecer infinitamente? A cadeia hierárquica iria subir infinitamente? Entende o que eu quero dizer com isso? Eventualmente, em algum ponto, você vai chegar no fim, ela não é infinita. Alguém teve que, ali no começo, dizer, eu sou uma autoridade porque sim, eu sou o seu rei porque eu sou o chefe porque eu sou mais forte, só por causa disso, não tem nada externo a mim que me garanta essa autoridade, sou eu só. E aí depois os humanos ficaram centenas de anos, séculos, milhares de anos, milênios, inventando justificativas externas para o porquê eles são autoridades. Ele é rei porque Deus deu a ele o direito de ser rei. Não tem nada a ver com ele. Sendo que isso é uma ilusão. As autoridades muitas vezes estão fugindo dessa verdade, porque elas temem ela muitas vezes. Que a autoridade delas é auto-intitulada. É simplesmente porque eu disse. E agora eu vou ser um pouco do advogado do diabo aqui. Porque você precisa ser assim na sua própria vida. Você é sua própria autoridade. Você é um ser que morde a própria cauda. Você é um ser que aponta para si mesmo toda hora. Se você não fosse capaz de ser assim, você não seria capaz de fazer julgamentos e tomar decisões como um indivíduo.
Entende? Em outras palavras, se a gente... Lembra que eu disse que a autoridade é uma coisa necessária? Significa que é necessário que alguém vá lá e diga: eu estou certo porque eu acho que eu estou certo. Não tem outra forma de pensar. Pode soar ignorante, mas infelizmente tem que ser assim. Alguém tem que se auto-intitular em algum momento. Então, eu espero que quando vocês vejam isso, vocês entendam que o que a maioria das pessoas acha que é uma virtude hoje, quando elas dizem: ah, mas você não tem nada externo te dando suporte, nada externo te validando. Isso é arbitrário, porque ninguém tem nada externo suportando ela. O mundo é um mar de incertezas. Não existe solo firme, é tudo uma água que você não pode totalmente sustentar nela. A única coisa sólida é você mesmo. Ou a gente poderia dizer que nem você é sólido. Uma fundação, sabe? Existem frases sobre isso, existem ideias sobre isso. Por exemplo, existem cientistas brilhantes que já disseram que a ciência ela não é construída em terra firme. Não existe essa terra firme onde a gente começou a construir nossas teorias, não. É como se a gente estivesse no oceano e a gente estivesse construindo um barco no oceano. A gente não construiu um barco em terra firme e foi velejar o oceano do desconhecido, não. A gente sempre viveu no desconhecido. E aí alguém foi lá e começou a tentar suportar a si mesmo. A criar autoridade a si mesmo. Autoridade no sentido de poder, no sentido de o que é verdade, o que é falso, de influência. Então não tenham medo de pensar por si mesmos, não tenham medo de influenciar o mundo por si mesmos. E aqui vai um dos maiores princípios dessa apresentação. As pessoas que estão no poder não querem que você pense assim. Por quê? Por quê? Porque elas não querem dividir poder. Se você pensa em si mesmo como alguém que tem poder sobre o mundo, alguém que tenha a capacidade de moldar o mundo como se ele fosse uma caixa de areia, alguém que tem a capacidade de incitar a mudança, significa que eles teriam que competir com você por influência. Então não subestime o poder do indivíduo e o seu poder. Agora, dando delongas e adendos a essa apresentação que a gente está próximo do fim, se tudo que você tem é um martelo, tudo parece um prego. Esse é o erro da ciência. Eu falei bem da ciência aqui, e se você acompanha esse canal, você sabe que eu também falo mal dela. Mas enfim, o problema dela é que ela, tudo que ela tem é um martelo. E esse martelo é o martelo da razão. Para a ciência, tudo é razão, tudo é racionalidade, tudo é números, tudo é palavras, tudo pode ser reduzido a uma mera fórmula, a um robô, a um mecanismo, a uma coisa sem alma, sem vida. E se você se torna cego disso, você pode facilmente acreditar que existe alguma autoridade absoluta, que existe uma forma de pensar que é certa e que todo mundo deveria acreditar nela. Exclusividade. Só a forma que eu penso é a certa e todo mundo errado. Todo mundo deveria se curvar à forma que eu penso. Esse é o tipo de pensamento que surge quando as pessoas elas se tornam cegas desses mecanismos de autoridade e de humildade. Porque a gente fala tanto sobre como você deveria ser humilde, eu concordo, você deveria. Mas não se engane, existe muito mais do que só humildade em jogo. Agora, falando em humildade, eu gostaria de explicar que existem dois tipos, ou pelo menos duas versões dela que eu consegui identificar na nossa cultura e na nossa história. E a primeira é a humildade tradicional, é uma que você pode chamar também de humildade bíblica, você vê ela na Bíblia, onde não se trata necessariamente sobre ser honesto, que nem eu tinha posto antes, com a honestidade radical. Porque assim, não é desumilde você reconhecer suas habilidades. Se você realmente é bom em algo e você reconhece, isso não é desumilde. Isso é ser honesto, isso é falar a verdade, você é bom nisso. Ser desumilde significa mentir para aumentar a si mesmo, é você se evaluar de uma forma onde você é mais do que você realmente é. Essa é uma versão bem mais moderna dela. Quando você simplesmente é honesto sobre quem você é, enfim, não vou me repetir. A tradicional é menos sobre o que você realmente é, e ela é mais sobre a sua atitude perante as coisas acima de você. No caso, bíblica seria Deus, né? Seria as autoridades. Tipo,
Você é capaz de se curvar? Você é capaz de demonstrar uma atitude submissa? É isso que eles querem falar com humildade tradicional. Ou sua atitude é uma de desrespeito, é uma atitude de, inclusive, dúvida, ou de presunção, onde você tem que abaixar a cabeça. E, obviamente, eu já citei a modéstia, a mais moderna, a humildade honesta, que eu estava citando, onde simplesmente você tem que ter noção das suas limitações. E esse homem tem uma limitação. A maioria das pessoas elas não faz uma autoevaluação honesta. A maioria das pessoas acredita que é melhor do que realmente é. Então você tem que ser honesto consigo, você tem que se olhar no espelho e entender onde é que eu tô, o que é que eu consigo fazer nessa vida de verdade. E por fim, vamos falar de pontos de vista. Você tem que entender que todo ponto de vista tem um ponto. O que é que eu quero dizer com isso? Não existe uma pessoa que está absolutamente certa sobre tudo e não existe uma pessoa que está absolutamente errada sobre tudo. Todo mundo vê um fragmento da verdade, todo mundo vê algo no mundo. E existe algo a ser aprendido no ponto de vista de todo mundo. Isso é uma coisa extremamente profunda, com implicações grandes, mas não é meu objetivo com essa apresentação dizer para você o quão profundo isso aqui é. Eu não vou entrar nisso. Talvez em outro vídeo. Mas assim, se você tem experiência de vida o suficiente, você observa os seres humanos, você entende. Se você estuda psicologia, você entende que todo ponto de vista tem alguma coisa a acrescentar. Todos eles existe um fragmento da verdade. Não tem como ser o contrário. E por causa disso, você tem que aprender a olhar para eles com sabedoria. Escutar a parte boa e remover a parte ruim, a parte que não funciona. Foi o que Bruce Lee fez. Ele descartou o inútil, o ruim, e ele manteve o útil, o funcional, o verdadeiro. A gente chegou no fim dessa apresentação. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês de alguma forma. E a gente está na sessão de perguntas agora. Se vocês têm perguntas, manda no chat de perguntas que eu vou falar, que eu vou responder agora. Lembrando que isso aqui está ao vivo, por isso tem essa sessão de perguntas no final. Eu vou expandir um pouco nessa ideia de pontos de vista. Pense em política. A gente sempre costuma se dividir em direita e esquerda. E você realmente acha que existe um lado certo e um lado errado nessa história? Que um lado está 100% certo e que o outro está 100% errado? A vida não é feita de um equilíbrio entre duas atitudes opostas. Você não pode nem ser muito um nem muito outro. Os extremos costumam não funcionar. É extremo você pegar uma visão do mundo e dizer que ela se aplica a tudo, sem exceções. Tudo tem exceção, tudo. Você é um ser limitado, então tudo que você pensa é limitado também. Acho que eu vou aproveitar esse tempinho de espera para as perguntas das pessoas, como é que eu chamo? Para botar um pouquinho de dúvida na cabeça de quem está assistindo sobre o mundo. O quanto vocês tomam as coisas por garantido, por exemplo. Quando um fenômeno que é visto cientificamente ou não acontece e a gente não sabe a explicação, como humanidade a gente sempre inventa uma explicação, seja ela certa ou não, verdadeira ou mentira. Então, sei lá, quando a gente via um raio cair na Grécia Antiga, diziam que era Zeus jogando os raios. Hoje em dia a gente diz que é porque acontece um processo ali físico, com elétrons e coisas assim. Eu não estou dizendo que essa explicação está errada, o que eu quero dizer é que quantos fenômenos a gente observa hoje em dia e será que as explicações que a gente está dando não funcionam, hein? De verdade, são explicações mitológicas e falsas. Se você gosta de ler e pesquisar, você vai perceber que muitos, na verdade. Ninguém é isento de crenças falsas e mentiras. Não existe uma pessoa que sabe de tudo. Infelizmente não existe fórmula para saber de tudo, não existe uma forma de ter certeza de tudo. Não tem como você se apegar a um sistema de crenças
e simplesmente usar ele o resto da sua vida e pronto, vai resolver todos os problemas, não tem como. Eu gosto de pensar em crenças como roupas que podem ser tiradas e trocadas. Mas sim, quando se trata de colocar dúvida na mente de vocês sobre o quanto a gente realmente sabe sobre o mundo, vamos falar, por exemplo, porque eu não estou conseguindo pensar em exemplos tão fáceis. Ok, vamos falar sobre um dos grandes mistérios atuais. Problemas mentais, doenças mentais. Por que as pessoas têm dificuldade prestando atenção? E aí você poderia me dizer, por causa dos estímulos, telas de computador, telas de celular e redes sociais. Eu diria, tá bom, é justo que existe uma correlação aí. Lembra que correlação não é causação, eu estou falando em termos complicados para quem entende mesmo. Sendo que você realmente está convencido que é só isso que está causando a falta de atenção? Porque deixa eu fazer um questionamento, uma grande sabedoria que eu aprendi na terapia. Se as explicações que a gente dá para os problemas realmente são uma explicação do problema, então por que ele não foi resolvido? E você poderia ouvir isso e ficar tipo, como assim? Só porque eu sei explicar um problema não significa que eu resolvi ele. Sendo que existe uma forma diferente de pensar sobre as coisas, que também é certa, e eu vou falar ela agora. Se você tem um problema e você realmente compreende o problema, você necessariamente sabe como resolver ele, e já teria resolvido. E na terapia a gente vê de novo pessoas que vêm com explicações do problema que elas têm, mas é tudo uma explicação incompleta ou até errada completamente. Porque não resolve o problema. Porque, vamos ser mais profundo aqui, vamos dizer, as telas e estímulos estão fazendo com que as pessoas parem de prestar atenção. Por que elas estão fazendo? Porque elas têm muito estímulo. Por que é que a gente tem tanto estímulo? Por que o problema dos muitos estímulos existe? E aí você poderia pensar em várias respostas. E aí eu poderia continuar e dizer, mas por quê? Por que isso é assim? Entende? A gente não realmente chegou até o fim do túnel. A gente não entende o problema até o final. Se entendesse, teria resolvido. Porque isso exige um pensamento sistemático, um pensamento cuidadoso, muito... que exige trabalho, é demorado, não existe resposta fácil nesse caso, porque isso é algo de valor alto. Vamos falar sobre como várias doenças, que quando você pesquisa, ou diz que não se sabe a causa, ou diz que a causa é genética, e eu vou ser honesto, eu sou muito cético sobre a maioria das causas genéticas. Eu não acho que a gente tem um bom entendimento de genética, é uma área que falta muito estudo, e essas explicações são que nem Zeus, são uma tentativa de preencher uma lacuna de vazio, em vez de ser humilde e dizer, eu não sei. É ciência mal feita. O dia que a gente realmente saber o que causa essas coisas precisamente, a gente vai conseguir fazer com que elas parem. É claro que eu não tenho um antídoto para todos os problemas do mundo. Ninguém tem. A gente tem fragmentos de um grande quebra-cabeça. E lembra do que eu disse antes, do perigo daquela pessoa pensar, se todo mundo fizesse o que eu mando, se o mundo funcionasse da forma que eu penso, tudo seria perfeito. É aquela forma extremamente infantil de pensar, que pode inclusive vazar. Essa forma de pensar pode existir entre vários tipos de pessoas. É o orgulho, né? Enfim, alguém tem alguma pergunta? Me parece que eu fiz uma explicação que não deixou muitas dúvidas. Eu não esperava deixar muitas dúvidas com essa aqui, não. Eu tô achando que a gente chegou no final disso aqui, gente. Então, se você achou esse conteúdo útil, se você achou que ele te melhorou de alguma forma, dê um like. Se você acha que alguém precisa ouvir isso aqui, ver isso aqui, compartilhe. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais, se inscreva no canal. Acredito que isso é tudo. Ative o sininho para receber a notificação. E é isso, gente. Falou!